E aí, galera, sejam bem-vindos de volta, né, no conforto dos seus lares remotamente. Fone tá ok aí, o livro está ok, caderno, bloco, anotação tá tudo ok. Então nós vamos agora continuar com o assunto espaço agrário brasileiro, né, mas agora eu quero dar, né, a conceituação dos principais personagens do meio rural, né? E é interessante que você anote cada um, porque geralmente cai em algum tipo de concurso, tá? E quando eu falo dos personagens do meio rural, eu vou falar aqui do latifundiário, vou falar do boia fria, do poceiro, dos peões, do parceiro e do arrendatário, tá? Falarei de 6 personagens rurais, no meio rural aí. E terão algumas curiosidades, né? Anote aí e vamos lá, né? Vou botar aqui, ó, o Brasil aí, ó, as Américas do Norte, Central e do Sul, colocar ela aí pra gente. E vamos lá. O que é o latifundiário? Né? O latifundiário primeiro. O latifundiário é um termo originário na língua latina, né? Que é a combinação de latus, que significa amplo, espaçoso, extensivo, e fundus, que significa fazenda, né? Ou seja, o que atualmente serve para se referir à propriedade rural de grande extensão, constituída em sua maioria de terras não cultiváveis ou exploradas com técnicas de baixa produtividade. Ou seja, o latifundiário é o proprietário desses latifúndios, podendo esses serem grandes latifundiários, médio latifundiários ou pequenos latifundiários. Mas verificaram a origem da palavra? A origem da palavra é latina, né? Na língua latina. É a combinação de latus com fundus. Latus, que significa amplo, espaçoso, extensivo, e fundus, que é fazenda. Então, seria uma fazenda ampla, uma fazenda espaçosa, uma fazenda extensiva, né? Boia frias. Boia fria, né, é a denominação dada aos trabalhadores do campo que levam tal nome e decorrente do fato de tais trabalhadores comerem fria as suas refeições que levam de casa, né, porque eles acordam muito cedo e quando eles vão comer, as refeições já estão frias, né? Então, pois no local de trabalho não existem instalações para aquecer a comida, então a boia está fria, né? Lembra? A boia, está na hora da boia, então boia fria. Então, nobres, o nome correto do trabalhador é diarista, né? O do trabalhador diarista é volante ou assalariado, temporário. Então, se tivesse o nome correto para esse trabalhador, né? O nome correto utilizado para esse trabalhador boia fria, que é assim conhecido porque ele tem a sua marmita, tem a sua alimentação, já quando ele vai sentar para fazer sua refeição, a sua alimentação já está, né, totalmente fria. E no campo você não tem cozinha, você não tem micro-ondas, então por isso que é chamado de boia fria, alimentação fria. Mas o nome correto desse trabalhador diarista é volante ou assalariado temporário. Ele reside normalmente nas cidades e trabalha no campo, em geral nas colheitas, né? Esse tipo de trabalhador ele foi bastante afetado a partir da mecanização do campo, foi muito afetado com a mecanização do campo, porque, como eu disse em alguns vídeos atrás, a máquina ela faz o trabalho de 20, 30, 40, 50 trabalhadores de uma vez só. Então, em geral, né, vem sendo um trabalhador informal e desqualificado academicamente. Porque ele não estuda, ele não precisa se qualificar. Para você manusear uma máquina de 1, 2 milhões de reais, né, você tem que fazer um curso mínimo, uma qualificação mínima para apertar os botões. Então, é um trabalhador que tem uma certa desqualificação acadêmica, né, e o mesmo foi substituído, né, pelas máquinas, o que leva ao desemprego estrutural. Nós temos um vídeo aí falando sobre desemprego, né, os vários tipos de desemprego, né, conjuntural, estrutural, né, o sazonal. Então, depois do latifundiário, depois do boia fria, o poceiro. Você sabe o que é o poceiro? Né? O poceiro, antes do poceiro, calma,
coloque aí sobre os arrendatários. Né? Os arrendatários, eles são aqueles que arrendam ou alugam terra e pagam ao proprietário em dinheiro. Esse é o arrendatário. E os parceiros, o que eles são? Os parceiros são as pessoas que trabalham numa parte das terras de um proprietário, pagando a este com uma parcela da produção que obtém, ficando com metade, né, ou com a terça parte. Se ele ficar com a metade, ele vai ser o denominado meeiro. Se ele ficar com a terça parte, ele vai ser o denominado terceiros. Ok? Então, quando num dos personagens do meio rural você também escutar o que são os meeiros. Os meeiros são os parceiros que eles não pagam, assim como os arrendatários eles arrendam ou alugam a terra e pagam o proprietário em dinheiro. Os parceiros não. Os parceiros, eles são aquelas pessoas que trabalham numa parte da terra do proprietário e paga ao proprietário com uma parcela da produção que eles têm. Né? Se você colhe 1 tonelada, metade, se você fechar com o proprietário, eu vou te dar a metade sua, metade minha, eu vou plantar na tua terra, sendo que a metade da produção é tua, metade é minha. Então eu sou um parceiro meeiro, porque eu estou meando. Mas se eu falo, ó, eu tive aí 1,5 tonelada, e eu quero dividir em 3. A terceira parte disso eu quero dar para você como forma, né, de pagamento de aluguel. Então eu sou o parceiro terceiro, entendeu? O parceiro que estou dando a terça parte, conhecido como terceiros. Então, verificaram aí a diferença de arrendatário para posseiros e dentro dos parceiros, né? Tem o meeiro e tem os terceiros. E os peões? Quem são os peões? Os peões, eles surgiram na década de 1970, com as fronteiras agrícolas em direção ao norte. São contratados fora da Amazônia, em geral no Nordeste. Né? Eles são contratados pelos intermediários, né? Os denominados gatos, que iludem, né, esses trabalhadores, e por causa da dívida por alimentação dos armazéns, dos latifúndios, são escravizados, né, sendo impedidos de deixar o serviço. E agora nós vamos para os poceiros. Coloquem aí os poceiros. O poceiro, né, uma grande questão contraditória em nosso país é o fato de que, ao mesmo tempo em que ainda existe em nosso país uma área considerável de terras devolutas, coloquem aí essa nomenclatura, essa denominação aí, devoluta, terras devolutas, eu quero que você pesquise terras devolutas. Então, uma grande questão contraditória em nosso país é o fato de que, ao mesmo tempo que ainda existe em nosso país uma área considerável de terras devolutas e não utilizadas para fins agropastoris, grande número de trabalhadores que desejam contarem com seu próprio pedaço de terra. Paralelamente a isso, existem milhões de subalimentados e por isso existem, por conta dessa questão, dessa subutilização, existem milhões de subalimentados por todo o território nacional. Por conta dessa subutilização, o espaço rural brasileiro pode ser caracterizado por possuir uma baixa produtividade, principalmente se levarmos em consideração outros países que possuem uma agricultura pautada na mecanização. O motivo que faz o Brasil ter uma baixa produtividade está na predominância da prática de agropecuária tradicional, que convivem com agriculturas extremamente avançadas, como é o caso das produções agrícolas voltadas para a exportação, como a soja. Salientamos que, nas últimas décadas, a modernização do setor agrícola contribuiu para agravar a concentração de terras. Inserido nesse contexto estão os poceiros, que são aquelas pessoas que detêm, de fato, a posse de uma gleba de terra, um pedaço de terra, mas não é o dono de direito, não possuindo, assim, documentação e registro em cartório. O tamanho da terra não interfere
na designação de quem é posseiro. Pode se tratar de um morador antigo em uma terra devoluta ou privada, ou até mesmo usufruir da terra através da contratação da mão de obra de terceiros, sem ela fazer moradia definitiva, né? Então, pegaram esse último trecho aí da conceituação de posseiros. Agora eu quero que você pegue aí a conceituação de grileiros. Grileiros. Quem são os grileiros, né? Os grileiros, eles definimos como grileiros como aquele que invade ou reclama para si, né, a terra do posseiro. Como estes não têm documentação que ateste sua propriedade sobre a terra, os grileiros utilizam-se de diversos artifícios para se apossar da terra, inclusive falsificando documentos para, de forma ilegal, tornar-se dono por direito de terras devolutas ou de terceiros. Convém chamar a atenção para o fato, né, de que os grileiros geralmente são grandes proprietários de terras ou empresas que atuam dessa forma para aumentar seus latifúndios e contam com o apoio não declarado de agentes do poder do serviço público, né? Olha aí, verifiquem, né? Então, coloquem aí, se vocês quiserem saber mais, né? Alguns movimentos. Chico Mendes lutou muito contra essa política, né? A irmã Dorothy Stang, que chamava, né? Era uma religiosa que brigava em favor da geração de emprego na região norte do país, lutando contra os grileiros. Então, se você quiser saber mais, né, coloque aí latifundiário, né, sendo que o latifundiário você tem o pequeno, o médio e o grande, o latifundiário de grande porte, o boia fria, o posseiro, o grileiro, os peões, os parceiros, os arrendatários, os meeiros, os terceiros, né? E também, quando eu falo de boia fria, né, o volante, também conhecido, boia fria também pode ser conhecido como volante, ou o trabalhador assalariado sazonal, né, que ele só recebe quando ele trabalha, né? Então, um grande abraço, anotem, veja e reveja o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pesquise imagens, pesquise mais sobre na internet, mate seu tempo, mate a sua curiosidade, né, pesquisando sobre determinados assuntos.